Melhor Escolha está de volta e você vai ver uma reportagem que mostra a dimensão da capital durante mais de 350 anos, numa planta desenhada em 1858. Da sacada do hotel construído há quase 100 anos, uma vista cinematográfica do curso do Rio Paraíba. A paisagem é marco da fundação da terceira capital mais antiga do país. Professor, sem rio não tem cidade, né? O nome da capitania, província e estado é Paraíba, né? O nome vem do rio, né? Nós temos aqui o que seria, metaforicamente, uma estrada líquida, né? Então, ou uma avenida líquida, né? Que ligava o interior, a região produtora de cana e de gado também, das fazendas de gado do interior, ao exterior, né? Então, via Cabedelo, via o porto aqui do Varadouro, indo em direção a Cabedelo e entrando no Oceano Atlântico, e aí você está conectado, né? São as conexões do mundo entre os séculos XVI e XIX. Professor do Departamento de História na Universidade Federal da Paraíba, Ângelo Emílio Pessoa estuda documentos antigos que registram fatos do cotidiano de João Pessoa, da fundação ao início do século XX. Os arquivos mostram situações curiosas, como a dimensão da cidade durante mais de 300 anos, detalhada em uma planta que foi desenhada em 1858. O então presidente da província, que seria equivalente ao que hoje é o governador do estado, ele manda um engenheiro chamado Alfredo de Barros de Vasconcelos fazer o levantamento do território urbano da cidade. Para dar uma ideia geral, o que é que seria a cidade até meados do século XIX. Então imagine, de finais do século XVI até meados do século XIX, quase que 250 anos. A cidade é mais ou menos aqui do Porto do Capim, segue aqui pelo Varadouro até as alturas do cemitério Senhor da Boa Sentença. Teríamos aqui essa região que corresponderia ao Cordão Encarnado, chegando no início das Trincheiras, né? Passando nessa direção ao norte, nós passaríamos próximos da Lagoa, aqui seria equivalente à Rua Direita, né? Que é a Duque de Caxias, a Visconde de Pelotas, 13 de Maio, aquelas ruas próximas da Lagoa, que já é uma área ainda não urbanizada, né? Supõe-se que pudesse ter casas de pessoas pobres, palhoças e tal, mas era uma área não urbanizada. E chegando aqui nessa metade de Tambiá, passaria aqui por trás da igreja do convento franciscano, voltando para o Porto Capim. Então você imagine que hoje em dia é um espaço pequeno para o que é a cidade de João Pessoa, mas era toda a cidade da Paraíba. Outra curiosidade era a distribuição de água durante a colonização e urbanização da capital. Durante mais de 350 anos, os moradores encontraram água em fontes espalhadas pelas férteis terras de uma cidade pontilhada por belezas naturais. Fontes como a de Santo Antônio, construída em 1717 para os frades. O chafariz, com mais de 300 anos, fica nos limites do complexo da Igreja São Francisco. De muitas dessas fontes de água, hoje só restam marcos simbólicos. Estamos chegando próximos da antiga Bica dos Milagres, né? Que era um dos principais lugares de abastecimento de água da velha cidade, desde Filipeia, Paraíba, né? Nós temos ainda a marca da antiga chafariz aqui, onde teria ali as torneiras, né? E temos uma data aqui no alto, né? 1849, ainda o restinho da data, né? Ela tinha, com certeza era mais ornamentada e tudo, e é um resquício que sobrou exatamente desse que talvez fosse um dos principais ou talvez o principal ponto de abastecimento de água da cidade. Ela desce aqui desse morro, né, por trás do Mosteiro de São Bento, existe algum olho d'água dentro, ainda tem a parte toda da vegetação, né? Acho que as pessoas visitando lá e descendo o morro
deve existir em algum canto o antigo olho d'água. O professor conta que na análise de documentos antigos, ele e outros pesquisadores descobriram a localização de uma das fontes de água mais importantes da época da colonização, entre a Rua das Trincheiras e a Ilha do Bispo. O marco histórico e natural fica na propriedade da família do seu Vanderly Soares. O aposentado nos recebeu num lugar que lembra um sítio. A gente está aqui em pleno centro de João Pessoa, né? Tem até um prédio ali, ó, a gente percebe prédios, habitações, mas olha aqui a fartura desse recurso natural, né, professor? Nós estamos aqui, ó, veja, Trincheiras aqui em cima, Ilha do Bispo aqui embaixo, né, e essa vertente aqui, né, descendo o morro, onde há muito afloramento de água. Daqui a gente vê o ponto onde fica uma das nascentes naturais de João Pessoa. A gente não consegue ir até lá porque o acesso é difícil, mas a água vem jorrar aqui, ó, na cacimba do povo. Professor? Bom, e exatamente, veja, um dos requisitos para você habitar um lugar é ter água, né? Ela é a maior riqueza, talvez, que tenha. E aqui era um dos lugares mais importantes, onde a população da velha Paraíba vinha se abastecer com água, né? Há várias bicas e cacimbas, né, ao longo da cidade, algumas nem mais existem, foram soterradas. E é um lugar que hoje é muito pouco conhecido, acredito que seja a primeira vez que esteja sendo filmado, assim, registrado para uma televisão, né? Não me consta, né, que ainda não tinha vindo, particularmente é a segunda vez que eu venho aqui e é um desses lugares surpreendentes, né, na cidade. Sempre que vem aqui, seu Vanderly não resiste aos encantos da fonte, não só de água, mas de muitas memórias. A gente tomava banho aqui, vinha a gente de fora, tomava banho também aqui, porque meu pai aqui criava gado, aí não ia no carro todo mundo. Aí ele tem essa relíquia aqui, por aqui a água mais limpa que nós temos, só essa daqui. A pequena planta da antiga João Pessoa não dá dimensão de quantas histórias e curiosidades vamos encontrando em cada rua, em cada fachada. Não é à toa que todo o centro antigo é tombado pelo INFAM, como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A exuberante coleção de prédios seculares nos leva a uma viagem por diferentes épocas. O passado não é um só passado, são vários passados, né, que estão registrados aqui nesse patrimônio arquitetônico. A igreja mesmo de São Frei Pedro Gonçalves, né, ela, assim como outras, elas vão tendo templos primitivos, muito rústicos, né, muito iniciais, feitos com materiais mais precários, e à medida em que a cidade vai crescendo, esses templos primitivos vão sendo demolidos e vão sendo construídas igrejas mais imponentes. Então o que a gente vai encontrar são umas espécies assim de restos de épocas, né? Então coisas do século XVI, outras do século XVII, então à medida em que se vai pesquisando, se vai descobrindo esses indícios. E era aqui nos Casarios Coloridos que as atividades comerciais aconteciam e ainda acontecem assim em menor escala, né? Mudou, por exemplo, certas características do comércio, porque você vai tendo exatamente a expansão da cidade, novos bairros vão surgindo, feiras livres, áreas comerciais. Você imagina, por exemplo, a Josefa Taveira em Mangabeira. É uma rua que tem uma intensa atividade comercial. Há 50 anos atrás não existia rua, o bairro de Mangabeira. Então, o que é que você tem? Você tinha uma população mais concentrada nessa área e aqui havia, de fato, né, digamos assim, o comércio mais pujante da cidade. Um shopping center a céu aberto, né? É uma espécie de grande shopping center, né, no qual as atividades estavam mais concentradas. À medida em que a cidade se expande, essas atividades vão indo para outros lugares. Ao longo dos séculos, quantas diferenças no cotidiano e no desenho urbano da capital. A cidade cresceu, se expandiu para 64 bairros, mas o lugar onde tudo começou segue como uma sólida base que sempre relembra as origens. Portas para o passado, janelas para o futuro. É como o antigo hotel que hoje recebe atividades culturais, como o projeto Casa das Artes,
que oferece formação artística para crianças e jovens de escolas municipais da capital. Ele é uma estrutura criada para hospedagem, né? E depois ele perde essa função e essa função vai ser retomada em outras características, né? Ele se torna efetivamente um espaço cultural da cidade, tanto turístico como de festas, atividades, noivas que vão, enfim, bater fotos ali na véspera do casamento para pegar o cenário do Rio. Então, a cidade vai, digamos assim, refuncionalizando as atividades que vão sendo feitas nas áreas. É como o casario que dá lugar aos sonhos de uma empresária em ter fonte de renda com produtos que tenham o DNA da cidade. Todo mundo que vai visitar uma cidade, ela quer conhecer aonde começou a cidade, a história da cidade que ela está visitando. Então eu achei muito adequado me instalar exatamente aqui no Centro Histórico. São 434 anos de muitas mudanças econômicas, sociais, culturais, mas João Pessoa segue tão bela e majestosa quanto as paisagens e construções que resistem ao passar dos séculos. Uma cidade de história e de arquitetura mesmo majestosa. Cabe a nós, né, preservar esse patrimônio material e imaterial da capital. O Melhor Escolha desse sábado vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens é só acessar tvcorreio.com.br. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo sábado.